Olá, está no ar mais um programa Terceiro Setor. E hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela Fundação Peter Murani para a promoção do progresso científico que beneficie o Brasil. E para este bate-papo, eu recebo Vera Murani Kiss, que é presidente da Fundação. Vera, bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Alesp. Agradeço muito o convite, é uma oportunidade muito boa de poder falar um pouquinho do trabalho que desenvolvemos. Bom, então para começar o programa eu queria conhecer um pouquinho a história da Fundação, quando e como surgiu a ideia de fazer esse brilhante trabalho aí de promoção ao progresso científico. A ideia de criar a Fundação foi feita em 1990, mas ela foi instituída em 1999. Nós premiamos anualmente em rodízio 4 áreas: saúde, alimentação, ciência e tecnologia e educação. O objetivo nosso, através do prêmio, é reconhecer e promover trabalhos, iniciativas que melhorem a qualidade de vida do brasileiro. Certo. Então, basicamente, o trabalho de vocês é premiar trabalhos científicos, é isso? Não necessariamente trabalhos científicos. Nós recebemos todos os tipos de trabalho que estejam lastreados no nosso tripé. Ou seja, sejam inovadores, melhorem a qualidade de vida e tenham uma aplicabilidade prática. Isso não limita-se só a trabalhos científicos. Tá. A gente vai entender um pouquinho melhor. A gente tem um vídeo que mostra um pouquinho do trabalho de vocês. Eu vou pedir para o nosso diretor rodar para o pessoal de casa entender do que a gente está falando aqui hoje. Pode rodar. Muito bom. Bom, então, Vera, como a gente estava conversando, essa premiação ela é anual, certo? Sim. Então, como que são definidos os temas para a realização do trabalho? Então, cada ano vocês dão um norte para esse trabalho dentro de um tema. Conta para a gente um pouquinho como que é definido isso. São 4 temas básicos: saúde, como eu falei, depois tem ciência e tecnologia, tem alimentação e educação. Este ano, por exemplo, nós estamos na edição de alimentação. Tá. E dentro desse tema, podemos receber uma gama muito grande de trabalhos. Pode ser desde processos que ajudem a alimentação, os benefícios, uma alteração, aumentar a produtividade, melhorar a distribuição, a conservação dos alimentos, a inter-relação entre os alimentos e a saúde. Ou seja, o tema é amplo e ele integra muitas coisas. Nós podemos, como aconteceu no ano passado, a gente teve um trabalho de ciência e tecnologia que envolvia aveia. E não sei se o público sabe, mas nós nos tornamos autossuficientes na produção de aveia no Brasil. Antigamente nós importávamos aveia, esse trabalho melhorou um cultivar e desenvolveu uma tecnologia tão grande que, além de estarmos autossuficientes na produção de aveia, nós exportamos a tecnologia. E era um trabalho de ciência e tecnologia. Certo. E vocês têm um critério assim a respeito de quem pode participar desse projeto, enfim, enviar esse projeto? São pessoas do mundo todo, é só no Brasil? Explica um pouquinho para a gente como que é feito isso. Na edição atual, nós estamos fazendo só no Brasil. E mesmo uma indústria, um pesquisador que não seja brasileiro, se ele tiver sede no Brasil, um escritório, um CNPJ, ele pode estar participando. Então, qualquer pessoa interessada pode enviar um trabalho para nós, precisa entrar no nosso site, aí tem o edital, tem as condições. E juntamente com o trabalho é importante que venha uma carta de recomendação de uma instituição, de uma empresa,
dizendo os valores desse trabalho que está sendo aplicado. Agora, é importante salientar que não existe nenhum custo, quer para a empresa que está indicando o trabalho, quer para o pesquisador, de inscrição. É totalmente gratuito. E qualquer empresa pode encaminhar quantos trabalhos quiser. Então, um pesquisador, alguém que desenvolveu um trabalho, um projeto, uma iniciativa, pode encaminhar para a gente. Certo. Então, esse ano a senhora mencionou que o prêmio está sendo realizado aqui no Brasil, certo? Mas em outras edições já houve casos em que pessoas de outros países enviaram seus projetos para vocês? Sim, nós recebemos já trabalhos de toda a América Latina. Tá, então na América Latina. E essa aplicabilidade que a senhora menciona a respeito desse projeto, enfim, desse estudo científico, que também não é normalmente só um estudo científico, ele, como você mesmo mencionou, ele aborda outras vertentes também, mas ele tem que ter uma aplicabilidade, como a senhora mencionou. Essa aplicabilidade seria no Brasil? Como que é feito isso na prática, para a gente entender? Olha, na concepção do prêmio, a aplicabilidade precisaria ser para os povos que têm necessidade, os povos em desenvolvimento. Então, não necessariamente fica exclusivo ao Brasil. Nós já premiamos, por exemplo, um trabalho de saúde que estudava formas diferentes de controlar a malária. E a malária não é exclusivamente brasileira. Certo. Então, o foco não é as necessidades do Brasil, vamos dizer assim. Ele pode envolver qualquer área do ensino, do alimento, da saúde. É algo mais abrangente, digamos assim? Sim, sim, é mais abrangente e quando foi idealizado o prêmio, ele colocou um marco geográfico que seria abaixo da latitude norte do Trópico de Câncer, né? Mas o que se verifica de fato é que a gente premia trabalhos de países em desenvolvimento. Certo. E esse projeto, então, quando ele é enviado para vocês, ele precisa, para ele ter uma validade, digamos assim, ele precisa ter uma referência, ou seja, ele precisa ter tido uma indicação, é isso? Fala um pouquinho mais para a gente, como que é essa indicação? Olha, é bastante simples. Um pesquisador ou alguém que tem um trabalho que queira, vamos dizer, concorrer ao prêmio, ele deve encaminhar para a gente. E no nosso edital, nós temos todos os critérios que ele precisa cumprir para poder encaminhar o trabalho. Entre eles, é uma carta de indicação de uma instituição. Vamos dizer, avaliando, relacionando e salientando o porquê aquele trabalho cumpriria as condições que o prêmio exige. Então, isso é encaminhado junto. E uma instituição, ou uma empresa, ou um centro de pesquisa, pode mandar quantos trabalhos ele quiser, pode mandar cartas com quantos trabalhos ele quiser. Então, não existe uma limitação. Certo. Então, uma vez que o projeto chega até vocês, com essa carta de indicação da instituição, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como é feita a avaliação desses projetos, quer dizer, existe uma comissão que vai julgar, que vai avaliar esses projetos, que tipo de critério é levado em consideração? Isso é muito interessante. É um processo muito dinâmico. Nós não temos uma comissão técnica fechada que sirva para todo sempre. Não existe essa comissão nesse formato. Nós recebemos, primariamente analisamos se os trabalhos, vamos dizer, correspondem e cumprem as demandas do edital. Certo. Isso é uma questão funcional. Depois disso é feita uma análise do escopo do que o trabalho premia. E com base nesse escopo são selecionados os profissionais que vão compor a comissão técnica. São geralmente 3 ou 4 que têm um conhecimento técnico abrangente no volume, na ideia geral dos trabalhos que foram encaminhados para a gente. Então não dá para a gente ter uma comissão pré-estabelecida. É um cuidado que a gente tem para que os trabalhos sejam avaliados por pessoas que compreendem em profundidade aquilo que eles estão propondo. Então, no primeiro momento, esta comissão analisa a totalidade dos trabalhos. No momento 2, ela seleciona aqueles que ela acha que são os mais promissores. E esses trabalhos são enviados, então, para
um profissional que tem o conhecimento específico daquele trabalho. Então, ele vai analisar o conteúdo do trabalho. Não é mais a formalidade, se ele cumpriu ou não o edital, mas é o conteúdo. Porque nós da Fundação não temos o conhecimento técnico. E para que o julgamento seja bastante claro e muito coerente, a gente precisa que cada trabalho que está nesta segunda fase venha acompanhado de uma análise, de um julgamento de um especialista da área. Então, são 3 etapas, basicamente, que esse projeto vai passar. Exatamente. Quando ele passou pela segunda etapa, a comissão técnica que selecionou ele num primeiro momento vai selecionar os 3 trabalhos finalistas. O que significa que prêmio esses 3 já vão ganhar. Certo. Se for o primeiro lugar, ele vai ganhar R$200 mil. Se for o segundo lugar, ele vai ganhar 30 mil. E se for o terceiro, ele vai ganhar 20 mil. Então, neste momento, nós estamos com 3 trabalhos que são potencialmente muito bons e só não sabemos qual vai ser a classificação dos 3 trabalhos. Aí tem um outro detalhe que, vamos dizer, é diferenciado na forma como a Fundação trata os projetos que ela recebe. Nós formamos um grande júri. Esse júri, ele é representante tanto da comunidade científica como da sociedade comum. Nós convidamos os conselheiros da Fundação, representantes das instituições parceiras, reitores, representantes de instituições ligadas à área de premiação e muitas pessoas que são, vamos dizer, comuns, para dar o escopo da sociedade. Normalmente dá umas 50, 60 pessoas. Certo. E nós nos reunimos para um debate que é muito profícuo, porque os 3 trabalhos que foram selecionados já têm, vamos dizer, a qualidade que nós queremos premiar. É só a questão de discutirmos quais foram os aspectos que levaram a comissão técnica a selecioná-los entre tantos que recebemos. Eu falo tantos porque, em média, nós recebemos 100, 120 trabalhos, às vezes até 190 trabalhos. Depende muito de como está a produção nacional, de como está o Brasil como um todo. Então, selecionar 3 de 100, 120 é um trabalho bastante árduo. E demora aí 1 ano todo esse processo? Sim, 9 meses, vamos dizer. Tá. É quase uma gestação. Então, entre receber, passar por essas etapas. Exatamente. Quer dizer, vão 9 meses aí mais ou menos. Mais ou menos. E aí, nesse júri, a comissão técnica apresenta com detalhes cada um dos trabalhos. E os jurados debatem. Então, eles têm a oportunidade de esclarecer as dúvidas, de verificar o porquê que aquele trabalho é tão apreciado. E aí, há uma votação, que não é uma votação aberta, é uma votação, vamos dizer, fechada, cada um vota e não tem de explicar o porquê votou, e é eleito a ordem dos trabalhos, primeiro, segundo e terceiro lugar. Certo. E Vera, me conta uma coisa, como que vocês, a gente está falando de prêmios em dinheiro, né? Sim. E não é pouco, né? O primeiro lugar recebe aí R$200 mil, Exatamente. Como a senhora mencionou. Como que vocês mantêm esse trabalho em termos de recursos financeiros? Vocês estabelecem parcerias? Conta um pouquinho para a gente como que é isso. Olha, as parcerias são sempre bem vistas, né? A gente sabe que uma corrente é tão forte quanto os seus elos. Então, quanto melhores parcerias nós tivermos, melhor é. Nossas parcerias, elas são a nível de divulgação do trabalho que nós fazemos. Porque se eu tenho parcerias como FAPESP, CIEE, ABC, SBPC, entre outros, essas parcerias vão mostrando a confiança que os nossos parceiros têm e a divulgação que eles vão fazendo do que nós estamos produzindo. A nível patrimonial, a Fundação é um patrimônio segregado. Então, quando foi criada a Fundação, já foi disponibilizado um patrimônio. O Conselho Superior e a Administração gere esse patrimônio de forma que a rentabilidade do patrimônio torna possível a distribuição desses prêmios. Certo. E na Fundação, o trabalho é voluntário, vocês têm funcionários, quantas pessoas participam aí de todo esse projeto? Nós temos uma administração que eu costumo chamar de enxuta. Então, nós temos o Conselho Superior,
que são 11 conselheiros, mas podem ser mais ou menos. Temos o Conselho Fiscal, que supervisiona, mas funcionários da Fundação nós temos 4. Então, é bem enxuto mesmo o quadro da Fundação. Os conselhos, é claro, trabalham voluntariamente, os funcionários não. Certo. E Vera, avançando um pouquinho a nossa discussão, a gente sabe que no Brasil nós temos a Lei de Inovação, né, que é a 10.973. Está na nossa Constituição que a gente deve incentivar a inovação, a pesquisa científica, né, a tecnológica. Queria que a senhora falasse um pouquinho, pela sua experiência, né, nesse projeto, enfim, como que o Brasil, na sua visão, está nesse aspecto, né? Nós temos bastante incentivo nesse sentido, como que é isso? Olha, eu posso falar de uma posição muito pessoal, porque eu sou uma otimista nata. Eu acredito em 5 milagres antes do café da manhã, todo dia. Isso faz parte. Então, eu vejo o Brasil como extremamente criativo. É surpreendente a oportunidade que estar trabalhando na Fundação há tanto tempo, nós estamos agora na 19ª edição do prêmio, possibilitou que a gente entrasse em contato em diversas áreas com trabalhos muito criativos, muito inovadores e que não posso dizer que existe um foco de criação no Brasil. A gente recebe trabalhos no Brasil, do Brasil inteiro. Eu já premiei quase todos os estados brasileiros. Sabe, tivemos trabalho sobre malária que foi desenvolvido em Rondônia, tivemos o trabalho da aveia, que foi no Rio Grande do Sul, tivemos um trabalho de educação em Belo Horizonte, que foi replicado até na África, em colônias de língua portuguesa, no trabalho de educação, tivemos em todos os estados. Então, eu acho que o Brasil é muito criativo. E as parcerias são importantes, porque sem parcerias que promovam esses cérebros, fica difícil fazer uma produção inovativa. As crises vêm, elas voltam, elas são mais ou menos cíclicas, e eu acredito que passaremos por elas também. Na sua visão, o Brasil é um país que cria condições para a formação de cientistas, cria condições para desenvolvimento, porque assim, não basta a criatividade, né? A gente sabe que o brasileiro, como a senhora está mencionando, é um povo criativo, tem vontade de criar, mas será que o país dá esse subsídio para que as pesquisas aconteçam e novos projetos aconteçam aqui no país? Eu acredito que existem muitas atitudes que dão essa possibilidade. Eu estou confiante nisso. O importante é o que um conselheiro uma vez falou, que a nossa ciência precisa ser translacional. Ela precisa sair da bancada e encontrar o parceiro ideal para a aplicabilidade prática. Então, eu acho que existe um esforço, e esse esforço pode ainda ser replicado mais, para que aumentem as produções nacionais. O Brasil tem, nos últimos anos, eu não estou falando dos últimos 3, mas vamos dizer assim, no decorrer desses 20 anos que eu estou trabalhando nessa área, eu vejo um aumento da produção nacional muito grande. Eu vejo com orgulho trabalhos nossos saindo para o exterior. O trabalho que a gente premiou o ano passado, por exemplo, em saúde, que foi o reconhecimento da relação da Zika com a microcefalia, foi feito em tempo recorde. Eu não conheço em outro país um processo que observou todos os critérios científicos para tornar ele um trabalho, vamos dizer, consistente de resultado, de reconhecimento, que tenha sido feito de forma tão rápida. Tem um trabalho muito interessante que foi feito há uns 2 anos atrás, na área de ciência e tecnologia. Eles fizeram um tomógrafo de impedância que era para analisar a respiração artificial quando uma pessoa não está conseguindo respirar, então ele é colocado nesse tomógrafo para ter a respiração artificial. O problema é que antigamente a gente colocava a pessoa e a respiração ela não é constante. Então, se você colocava numa máquina e a máquina estava forçando a sua respiração para além da sua capacidade,
havia um efeito colateral que às vezes você machucava o pulmão. E isso dava problemas de quando você tirava a pessoa da respiração. E esse projeto foi desenvolvido, ele colocava a pessoa online, então avaliava-se a situação e colocava-se ela nessa respiração. O projeto foi tão bonito que a NASA pediu para que fosse desenvolvido um tomógrafo pequenininho para ser levado ao espaço. Então, quando a gente vê e acompanha projetos que foram reconhecidos dentro da Fundação Peter Murani, alçando voo para desenvolvimento, a gente fica muito orgulhoso. Não tem como não ter orgulho do que é produzido no Brasil. Eu acho que a forma que nós podemos ajudar é divulgando. Nós divulgamos não somente os trabalhos vencedores, que ganham os 3 prêmios, mas, na medida do possível, a gente pega aqueles melhores trabalhos que não ficaram entre os 3 finalistas e buscamos, durante o ano, também estar divulgando esses trabalhos. A gente acha que é importante que o brasileiro saiba e tenha orgulho do que é feito aqui. Exatamente. Não só a questão da quantidade de projetos, né, Vera, mas também a questão da qualidade, né? Então, quando a gente vê outros pesquisadores de outros países citando as pesquisas e os projetos brasileiros, realmente é algo que deixa a gente bastante orgulhoso. Quer dizer, a gente entende que estamos fazendo um trabalho de qualidade, enfim, que estamos avançando. A senhora menciona a questão da divulgação desse trabalho. Que outros desafios a senhora entende que é preciso vencer hoje para que esse trabalho realmente avance, para que novos projetos surjam? O que falta aí para a gente crescer nessa área? Além dessa questão da divulgação, qual que é o desafio hoje principal assim, da Fundação? Olha, eu acho que o maior desafio da Fundação é não ficar acomodada. Eu acho que nós temos de buscar sempre aonde que podemos contribuir. Porque, veja bem, o prêmio é um instrumento que nós achamos para poder reconhecer e, através do reconhecimento, incentivar outros trabalhos que melhorem a qualidade de vida. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos melhorando a qualidade de vida. Certo. Então, buscar caminhos, buscar soluções, rever processos e reconhecer aquilo que está sendo bem feito, eu acho que é o desafio maior da Fundação. Incentivar, né? Mostrar os resultados. Acho que não é todo mundo que conhece o trabalho de vocês também. Eu acho que é importante até esse espaço justamente nesse sentido, Olha, né? Por exemplo, vir aqui hoje e poder falar disso para essa audiência é uma coisa muito importante. Vai saber quem assiste e, de repente, fica interessado. Olha, vou aproveitar para fazer um marketingzinho. Os trabalhos podem, para essa edição que nós estamos fazendo, que é focada em alimentação, podem ser enviados até 31 de agosto. Tá. Nós estamos abertos para receber isso. Entre no nosso site, veja o nosso edital, leia as condições, encaminhe os trabalhos. É tudo digital. Entende? Não existe mais a necessidade de mandar pelo correio. Sabe, é 31 de agosto, é aí. Nós sabemos que o brasileiro costuma deixar tudo para a última hora, mas assim, não deixa. De repente a internet falha. De repente a internet falha. É agora. E, dona Vera, a senhora estava falando, então, que o prêmio, ele está, nesse ano, na 19ª edição, certo? Sim. Como que está, hoje, esse ano é alimentação, certo? Sim. O tema que foi escolhido. Como que está o engajamento, falando um pouquinho, o pessoal está realmente mandando aí bastante projeto, como que está? É aquilo que eu falo, eu sempre tenho, quando chega no mês de agosto, meu estômago fica assim, contraidinho, porque brasileiro manda na última hora, então eu sei que assim, a minha internet vai bombar, a gente vai receber muita coisa na última semana. O que nós temos é um questionamento muito grande, as pessoas mandam e-mail, telefonam e perguntam as condições, esclarecem alguma dúvida que tem sobre o edital. Então, nós temos uma manifestação bastante grande, mas a gente sabe que é na última semana que os trabalhos chegam, né? E não dá para mim saber qual é o conteúdo do que vai vir, mas a gente imagina que
O brasileiro está numa onda muito intensa de saúde. Então, acho que vão vir muitos trabalhos sobre como integrar, como melhorar a saúde, como fazer do alimento saudável um processo que evita remédios, como melhorar a conservação dos alimentos. Eu sei que está havendo também movimentos contra glúten, contra alergias, processos a favor de grãos naturais. Então, eu estou com uma expectativa muito grande que nós tenhamos um trabalho ligado à alimentação, mas muito focada na saúde do brasileiro. Dona Vera, uma curiosidade minha, existe algum desses projetos que foram premiados ou enviados para vocês que acabou se tornando algum tipo de política pública ou deu subsídio para a criação de alguma política pública aqui no Brasil? Olha, tem um projeto que foi muito interessante. Ele foi finalista no ano em que nós premiamos o trabalho da Zika. Ele é um projeto sobre amamentação. Eu sei que o pesquisador trabalhou tanto com o processo da amamentação que ele alterou a política americana do prazo indicado de amamentação. O aleitamento materno nos Estados Unidos, por praticidade, até por força da indústria dos, vamos dizer, das papinhas e dos complementos alimentares, ela estava muito reduzida. O pessoal não tinha muito interesse em alimentar o bebê no peito. E ele fez um estudo de muitos anos, onde ele provou que o aleitamento materno, no mínimo de 6 meses, não só faz bem para o bebê desenvolvia anticorpos e tudo mais, e tornava um bebê potencialmente muito mais forte, saudável, como o aleitamento evitava para a mãe uma série de outros problemas de saúde, desde câncer a diabetes e um monte de coisa. Então, foi feito um estudo e foi verificado uma economia social muito grande em doenças, quer para o bebê, quer para a mãe. E foi alterado, vamos dizer, a recomendação do aleitamento materno, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. Muito bom. Bom saber que essas iniciativas estão avançando e trazendo resultados. Queria agradecer muito a sua participação hoje aqui, Vera, foi muito importante a sua contribuição. Eu espero que o telespectador que está em casa envie os seus projetos até 31 de agosto. Sim. E haja aí um grande engajamento por parte da população. O programa Terceiro Setor fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro.